realizando os nossos programas científicos mensais e com a presença do nosso querido presidente da SOBED Bahia, em conjunto, Dr. Vitor Galvão, né? Vamos nos deliciar com a presença do nosso querido presidente da SOBED Nacional, Dr. Herbert Toledo, e nos deleitar com a aula sobre um tema muito propício, porque a tecnologia vem avançando enormemente no nosso mundo. Eu não tenho tantos anos assim, e há muito pouco tempo nem celular existia, e hoje nós estamos nos comunicando de forma clara, e os ensinamentos que antes, em outrora, teríamos que pegar viagem, passaportes, o que estão chegando para o mundo inteiro de forma fácil, né? E graças a esses nossos mestres, que são cada vez mais acessíveis e que se tornaram o mundo, apesar de grande, muito pequeno para o nosso conhecimento. Então, eu quero agradecer. Queria que o doutor Vitor primeiro desse umas palavrinhas, representando a Bahia, depois o doutor Herbert, e aí eu apresento o doutor Carlos, para quem eu acho difícil não conhecer, e iniciamos nossa aula. Doutor Vitor, com você. Boa noite, Carla, boa noite, doutor Herbert, doutor Carlos, uma honra estar aqui, né, e ter aceito, né, ter recebido muito bom gosto, muito bom grado esse convite da SOBED Alagoas, junto com a SOBED Bahia. Então, para a SOBED Bahia é uma honra estar fazendo essa sessão em conjunto e poder estar aqui, né, junto com um dos grandes nomes da endoscopia hepatobiliar do mundo, né? E é muito amigo de nós brasileiros, já morou por aqui, então é muito próximo a nós, está sempre na vanguarda da tecnologia, publicando muito na área, diminuindo, como a Carla bem falou, as distâncias e aprimorando o conhecimento usando a tecnologia, o que é fantástico. O tema é muito interessante para nós baianos. A gente tem evoluído cada vez mais na endoscopia hepatopancreática. Então, para a gente é uma grande oportunidade de aprender. Então, professor Carlos Robles, é uma honra estar aqui contigo e poder estar aqui nessa mesa com vocês. Passo a palavra para o presidente da SOBED, Dr. Herbert Toledo. Boa noite a todos, boa noite, Carlos Robles. A SOBED Nacional fica muito agradecida por mais essa atenção dispensada a todos nós brasileiros. Carlos Robles é um amigo brasileiro, talvez, quem sabe, seja a sua segunda cidadania, o Brasil. Ele teve uma formação... Eu sou um brasileiro mais, na verdade. Um brasileiro mais, isso muito... E tem muitos amigos. Aqui mesmo na diretoria tem o... Vapo. Ah? Isso. Aqui na diretoria você está assistindo aí com o seu aluno aí, o Silon Brito, que é nosso tesoureiro hoje da SOBED Nacional. Também tem uma admiração profunda. E por sua causa, essa hora, ele está fazendo via biliar ainda, viu? Ele está no hospital trabalhando, parou para assistir essa belíssima apresentação, com certeza, de sua pessoa. Mas o doutor Carlos Lopes é um dos maiores pesquisadores na área de hepatobiliar e ecoendoscopia também, e as grandes inovações do mundo desse campo também partiu dele. Além de plataforma de ensino à distância, um novo equipamento que ele tem também aí desenvolvido na empresa dele, que deixou todos boquiabertos no último DDW na cidade de Chicago. Então, Robles, muito obrigado, seja muito bem-vindo, e esperamos também você poder estar presente na SBAD, na cidade de Salvador. Você não conhece bem o Nordeste. E você não conheço, mas eu vou ir, com certeza. Já está na programação. Aproveite e tire mais uns 15 dias para esticar num estadozinho pequeno que nós temos aqui, mas muito aconchegante, que é Alagoas, viu? Carla, por gentileza, você dê continuidade e vamos à apresentação. Um abraço, Carlos. O doutor Carlos vai nos falar sobre avanços tecnológicos em endoscopia hepatobiliar. Como o doutor Herbert bem falou, ele é um ícone nesse momento da tecnologia, da endoscopia hepatobiliar no mundo.
Tem diversos trabalhos, quem quiser se deleitar com o currículo. Eu pensava que vinha um idosinho aqui falar para a gente, e eu acho até que é mais novo do que eu. Então, doutor Carlos é diretor da Pentax Training Center em Equador. Quem tiver interesse em ter conhecimento em tecnologia e em endoscopia hepatobiliar, é esse o nome que deve buscar. Então, doutor Carlos, a sala é toda sua e nós vamos estar aqui aplaudindo a sua aula. Obrigada. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu estou tentando aqui ver se posso ver minha apresentação. Ok, tudo bem. Como vou poner lá em... Para compartilhar? Sim. Não, já está compartilhado. Ela não está no formato Sim. de aula, né? Ela está na... Vocês estão vendo aí? Olá? Olá? Sim, estamos vendo. Sim. Ok. Bem. Bom, primeiro, muito obrigado a toda a Sobed. Na verdade, eu sou um brasileiro mais. Realmente, para mim, é uma honra e desculpa se às vezes não respondo rápido, mas aqui tenho muito trabalho, igual que vocês. E, bom, espero ver vocês pronto aí em Salvador. Meu amigo Silon, considero todos vocês família. Então, vamos relaxar um pouco e vamos escutar um pouquinho sobre o futuro, né? Na verdade, o presente, né? Ainda não está disponível na venda, mas eu acho que é parte do presente já. Daqui a pouco a gente vai poder ter acessibilidade a toda essa nova tecnologia em nossa área de endoscopia, né? Vamos falar sobre a inteligência artificial, endoscopia pancreatobiliar, SM Disclosure. Então, na verdade, durante as últimas décadas, o diagnóstico e a terapêutica em gastroenterologia têm incrementado muito. Apesar disso, a eficiência dos gastroenterologistas a nível mundial varia, né? Por o treinamento, os sistemas de pós-grado, os programas de pós-grado, o acesso à tecnologia, né? E os requerimentos curriculares para endoscopia avançada e para esse tipo de procedimentos, temos muito menos acessibilidade e exposição para esses procedimentos e também varia de programa a programa, né? Então, na verdade, os treinamentos tradicionais determinam características específicas e objetivos específicos, levando a responsabilidade do diretor do programa, da faculdade associada para avaliar, na verdade, de uma maneira subjetiva, em muitas ocasiões, determinar uma competência subjetiva. Então, hoje em dia, na verdade, os avanços em colangioscopia, por exemplo, e em pancreatoscopia, na verdade, não existe um treinamento formal para esse tipo de procedimentos avançados. E, na verdade, os treinamentos, hoje em dia, são baseados nas recomendações dos expertos. Além disso, não existe um guideline, na verdade, formal para treinamento, e que atualmente está ainda em desenvolvimento, né? Então, além disso, o número de procedimentos requeridos para ter uma competência são, na verdade, dependem das sociedades, como a sociedade americana, a sociedade brasileira, a europeia, e é baseado em recomendações. E também muitas sociedades necessitam reavaliar as estruturas de treinamento em esse tipo de tecnologias avançadas como econdoscopia. Então, o treinamento em endoscopia intervencional não sempre é exaustivo e muitos trainees ou
ou pessoas que estão em treinamento não têm por exemplo, uma boa performance para adquirir uma hemostase endoscópica, por exemplo, ou uma ressecção endoscópica da mucosa, por exemplo. E até o 13% dos fellows ou residentes tem um treinamento sem supervisão. Então, na verdade, isso que está na literatura e o que a gente está vendo hoje em dia, isso aqui é a literatura de 2020. Então, na verdade, temos vários problemas ao nível do mundo, esse trabalho de Ásia, por exemplo, tem uma falta de centros com volumes adequados para qualificar mentores e ter resultados de uma forma mais avançada para os fellows, as pessoas que estão fazendo um treinamento em endoscopia avançada, e as curvas de treinamento, os programas, muitos dos fellows têm que ir para outros lugares onde tem um volume adequado e poder ter um treinamento. Só que esses lugares cada vez são menos, são poucos e têm muitas limitações. Por exemplo, meu amigo Silon veio cá me visitar, mas isso foi uma grande oportunidade, conviver com o Silon aqui no Equador e compartilhar essa experiência de poder fazer um treinamento em certas áreas avançadas como a endoscopia, né? Além disso, nós temos vários problemas, por exemplo, de interpretação da imagem em colangioscopia hoje em dia, o qual, por exemplo, as classificações propostas, por exemplo, a classificação proposta por nós em 2018, classificação de Mendoza, proposta 2 anos depois, que foi um consenso entre vários expertos, sofrem de um pobre concordância entre os observadores, e o qual afeta a atitude diagnóstica do que a gente está vendo em colangioscopia. Uma coisa muito simples como isso. Temos problemas também que a maioria dos treinamentos, por exemplo, hoje em dia, são baseados em recomendações. Vou dar esse exemplo aqui. A SGE recomenda 250 procedimentos para ter uma proficiência em endoscopia, igualmente a Sociedade Canadiense e a Sociedade Britânica. Então, na verdade, é que esses números são certos, acorde para você falar que o médico que fez 250 casos é suficiente para ele ter uma proficiência em endoscopia, é uma das grandes dúvidas que hoje a gente tem. Então, muitas limitações em endoscopia e colangioscopia é que são operadores dependentes, significa vai depender muito da mão do operador. Também tem a ver a interpretação da imagem, que o Inter-Observer Agreement muitas vezes não concorda, as curvas de aprendizagem, falta de treinamentos ou guidelines formais para treinamento, poucos centros com um volume adequado para treinamento a nível mundial, um custo de treinamento muito elevado e falta de objetivo nas medidas para determinar essa proficiência de nível entre os treinadores e os trainees, né, a nível mundial. Então, o que acontece, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui temos um médico A formado na Inglaterra, um médico B formado no Canadá, médico C formado nos Estados Unidos, né? É só para trazer a colação a situação que está acontecendo hoje em dia, né? Então, todos obtiveram sua certificação e foram avaliados de maneira subjetiva por um experto, né? Então, na verdade, o que acontece? Que essa certitude diagnóstica entre o médico A, B e C muda. E, na verdade, nessa era da tecnologia, inovação e transformação, né, a pergunta é se o treinamento tradicional é suficiente. E a minha resposta, eu acho que não, né? Mas nós temos que ver o que vai acontecer. Então, nós temos que passar essas limitações de treinamento, por exemplo, né? E o estado ideal é ter
approach coordenado em linha com treinamentos, manejo de sistemas baseados em um programa, centros de treinamento, cursos, melhoras, processos de melhora dos treinamentos, comparação na detecção e nas necessidades na aprendizagem e opções expandidas, né? Esse seria um estado ideal, mas não sempre é ideal, né? E por que a gente tem que usar a inteligência artificial em endoscopia pancreatobiliar, né? Várias questões vêm na cabeça quando a gente fala de inteligência artificial em biliopancreático, né? Primeiro, se a inteligência pode ser uma métrica efetiva para avaliar, por exemplo, o treinamento em ecodoscopia nos programas, né? E não só baseados na parte de visualização e melhorar as curvas de aprendizagem. Nós queremos saber também se a inteligência artificial pode diminuir a diferença entre a impressão visual e a histologia em colangioscopia, por exemplo, né? Ou ter um melhor sítio para tomar a biópsia, por exemplo, ou direcionar melhor o sítio para a biópsia, porque hoje em dia temos uma diferença em torno de 10% a 15% de diferença entre o diagnóstico visual e a histologia, em todos os trabalhos publicados até hoje, né? Queremos saber também se a inteligência artificial pode melhorar as curvas de aprendizado em doenças biliopancreáticas, diminuir o número de procedimentos que nós precisamos para fazer em doenças biliopancreáticas, melhorar o diagnóstico no futuro e também a terapêutica, né? Porém, de nossos pacientes e também saber se ela vai ter um impacto na mudança do tratamento que a gente vai oferecer aos seus pacientes, né? Então, esse é um trabalho muito interessante, que eu gostei muito, um trabalho feito em China, onde utilizaram inteligência artificial para treinar só em pâncreas, por econdoscopia, né? Utilizando econdoscopia linear. Então, eles botaram os treinos que foram utilizando a inteligência artificial versus aqueles que não foram utilizando inteligência artificial. E o que eles puderam observar é uma diminuição na curva de aprendizado, foi muito mais rápido. Além disso, eles, em menor tempo, eles conseguiram reconhecer todas as estruturas e aprender de uma maneira muito mais rápida. Então, hoje em dia, nós sabemos que a inteligência artificial, sem dúvida, vai mudar a forma como a gente vai aprender, por exemplo, econdoscopia, né? Hoje em dia, temos já também a inteligência artificial assistindo a econdoscopia, com alta porcentagem de sensibilidade e especificidade de exatitude diagnóstica em geral, para o diagnóstico de adenocarcinoma pancreático ductal. Esse trabalho aqui, publicado há 2 anos atrás, é muito interessante, que, na verdade, vamos ver nos próximos meses, possivelmente já disponível esse tipo de inteligência artificial para nós poder aumentar nossa certidão diagnóstica, que hoje em dia vai depender do operador, e praticamente uma das coisas que vem fazer a inteligência artificial é melhorar esse inter-server agreement, né? Nós sabemos também que esse trabalho, por exemplo, demonstrou que a inteligência artificial é superior aos expertos e os fellows para o diagnóstico de lesões subepiteliares, para diferenciar entre leiomioma e GIST, o qual é super interessante. E esse aqui é um trabalho que nós desenvolvimos no Equador, que foi a inteligência artificial para o reconhecimento de estruturas anatômicas, com uma acurácia sumamente alta, como vocês podem ver, o Severe Agreement de toda a anatomia que nós temos que avaliar, e que no futuro, na verdade, isso vai ter um impacto importante não só no treinamento dos médicos, sino também vai ter um impacto importante na avaliação, né, de qualidade em econdoscopia, do qual nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Esse aqui é um trabalho, posteriormente nós fizemos um trabalho multicêntrico,
com Europa, Estados Unidos e Latinoamérica, com expertos e não expertos. Nós incluímos expertos na endoscopia e não expertos. E a inteligência artificial foi superior em todos os casos, tanto expertos como não expertos, e estatisticamente significativo no reconhecimento das estruturas anatômicas. Então, na verdade, a pergunta é, não estão fazendo uma boa endoscopia? Estou me incluindo, né, porque eu fui parte do ratinho do laboratório nesse estudo, o qual é muito interessante, né, porque a inteligência artificial não perdeu nenhuma estrutura anatômica, a diferença dos expertos e não expertos, né. Hoje em dia, vários novas tecnologias estão aparecendo, né? Esses dois trabalhos, um de Harvard e o outro feito na China, Nanjing, utiliza heatmap como inteligência artificial para determinar, na verdade, estruturas estenose da via biliar, se são malignas ou não. E como vocês veem, né, são em tempo real, na verdade, mas é baseado mais em imagem, por exemplo, essa inteligência artificial feita na China, e na verdade em cor, né? Não é baseado na estrutura como tal, o qual dificulta sua aplicabilidade em tempo real para determinar, né, se que vai acontecer com lesões benignas e malignas, né? Esse aqui é um modelo desenvolvido aqui no Equador, o nosso partner, M&A Group, que permitiu determinar, baseado nas características da classificação feita por nós e feita também em Mendoza, poder determinar as lesões malignas daquelas não malignas. A inteligência artificial, um trabalho feito, que foi publicado agora em 2023, comparando expertos e não expertos, foi superior a 25% dos expertos e superior em 50% dos não expertos. Isso significa que nós temos erros diagnósticos em 25%, mesmo sendo expertos. Então, na verdade, a inteligência artificial vem para ajudar a determinar onde que nós temos que tomar nossas biópsias e direcionar isso, né? É um trabalho que nós estamos fazendo agora, o protocolo ártico. Esperamos ter resultados esse ano para ver se a inteligência artificial vai mudar essa diferença entre a impressão visual e a histologia que nós temos. Esse aqui é um caso que foi feito há 2 anos atrás, quando nós estávamos trabalhando, meu amigo Ratislav Kunda, e esse caso era um paciente com colangiocarcinoma, mas quando a gente foi muito mais adentro a avaliar a via biliar intrahepática, nós conseguimos ver que a inteligência artificial detectou áreas que eram suspeitas. Se vocês veem aqui, só tem não tem neovascularização, só está um pouco mais vermelho nessa área aqui, e a biópsia confirmou a extensão tumoral e mudou a terapêutica nesse paciente, né? Adicionalmente, hoje, essa tecnologia permite para a gente fazer uma segunda opinião em casos que não tenham um diagnóstico estabelecido. Se um paciente é um médico da Colômbia que foi feito sua endoscopia e CPR na Colômbia, eles tomaram biópsia por endoscopia, veio negativo, depois fizeram uma colangioscopia e a biópsia também foi negativa. Baseado nos critérios, eles mandaram para avaliar por inteligência artificial e nós conseguimos confirmar que a lesão era maligna e mandamos o vídeo para eles conseguirem tomar a biópsia exatamente no sítio, confirmando um colangiocarcinoma nesse paciente e, na verdade, possivelmente vai funcionar não só em tempo real, senão também como uma segunda opinião em alguns casos. E, na verdade, o que acontece com a inteligência artificial? O que acontece hoje em dia com a inteligência artificial, o objetivo, na verdade, é diminuir aquelas diferenças entre o experto e não expertos, né?
tanto no diagnóstico, tanto também melhorar aquelas probabilidades terapêuticas, melhorar a qualidade de o intercellular agreement entre eles, né? E daqui também nasce também a pergunta, como que a gente pode melhorar, inovar também na educação, né? Hoje em dia podemos oferecer evaluações offline com inteligência artificial assistida para casos para melhorar a impressão visual, por exemplo, utilizando plataformas em linha com scores, né? Com baseado em uma qualificação, né? Uma avaliação quantitativa e não subjetiva, né? Então, hoje em dia, nós estamos trabalhando, por exemplo, em fazer que aqueles estudos que foram feitos na sua unidade, você pode subir diretamente na plataforma e depois avaliar para os fellows, por exemplo, quando eles estão treinando, poder ter uma boa avaliação de uma maneira objetiva e isso aqui vai ter um impacto importante também na curva de aprendizado nos médicos que estão treinando na endoscopia, por exemplo, né? Além disso, estamos trabalhando em prover sistemas de score, de qualificação, para obter boa qualidade de imagem e fazer do treinamento da ecoendoscopia de uma maneira assistida, de uma maneira muito mais fácil para o médico não ter que sair de Salvador, por exemplo, e ir para Equador ou Estados Unidos para fazer um treinamento formal na ecoendoscopia, porque, na verdade, a inteligência artificial vai permitir que esses médicos consigam fazer um treinamento na ecoendoscopia, né? Por quê? Porque tem uma guia 3D associado à qualidade de imagem que vai falando para você se, por exemplo, a sua vesícula, a imagem da sua vesícula é incorreta, é mais ou menos a qualidade média ou é uma qualidade perfeita, como você está vendo aqui. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir não só treinar, sino também avaliar no futuro, de uma maneira objetiva, os médicos, né? Hoje em dia, também estamos utilizando imagens, telas holográficas, associados à inteligência artificial, né? E é parte do futuro, né? Porque vamos a poder treinar à distância sem precisar estar do lado de vocês e de maneira remota. Os resultados obtidos até agora aqui em Equador, a qualidade foi melhorando com o tempo. Hoje em dia temos uma qualidade em 2K, e realmente é muito melhor que os monitores, e a sensação de ter uma sala realmente gigantesca, mesmo que a sala seja pequenininha, como aquelas salas de endoscopia que nós temos hoje em dia, né? E a interconectividade, né, com os sistemas eletrônicos que vocês estão vendo aqui. Então, nós podemos trabalhar com essas telas holográficas e ver a qualidade de imagem que nós podemos ter. Esse foi um dos primeiros casos ao vivo que nós fizemos no nosso curso. E esses monitores que vocês veem aqui são monitores holográficos, não são reais, mas a imagem, a qualidade de imagem é muito boa. Vamos já ter simuladores que vão, com inteligência artificial, ajudar a melhorar a terapêutica que nós podemos fazer com reconstruções 3D e guiados por inteligência artificial, diminuindo, sem dúvida, primeiro, facilitando a terapêutica para os médicos menos espertos e, segundo, diminuindo o risco de complicações. Esse é meu resumo e minha mensagem para casa. A inteligência artificial pode ser usada de maneira objetiva para avaliar a competência dos endoscopistas hoje em dia, e possivelmente vai ter que ser aceita de uma maneira mais adequada pelas sociedades a nível do mundo. Acho que vai melhorar muito a qualidade dos médicos, do treinamento dos médicos,
pode incrementar a exactitude e a acurácia dos estudantes em treinamento e reduzir os problemas entre os observadores. Pode prover score objetivo e uma melhora na qualidade de imagem durante os procedimentos, guiar e remarcar a importância dos procedimentos, os landmarks durante os procedimentos ao vivo, e a realidade mixta vai ajudar com inteligência artificial a ter uma interconectividade global com expertos internacionais assistindo durante procedimentos ao vivo, em vivo, sem ter que atravessar as fronteiras ou pegar um avião para estar aí. Nós queremos convidar para o curso esse ano, vai ser em maio 3 ou 5, o Equador está muito tranquilo, graças a Deus, agora, e esperamos contar com vocês, e se não, um curso online que vai ser em agosto de 2024. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Carlos. Eu me sinto como uma criança de 2 anos pegando o celular e manipulando pela primeira vez. As imagens são lindas. Eu gostaria que os moderadores, Vitor, se quiser, faça a sua palavra. Professor, e depois, parabéns. Se quiser fazer pergunta. Obrigado, Carla. Professor, parabéns pela brilhante aula. Realmente, para a gente que gosta de tecnologia, é um deleite assistir aulas com tanta qualidade, com tantas imagens boas, de saber que tem gente tão capacitada que está aí ditando, né, abrindo caminhos e fronteiras sobre o treinamento endoscópico, que é uma coisa que é cada vez mais debatida, é cada vez mais dado importância sobre o treinamento em endoscopia avançada, dentre os quais aí principalmente a hepatofilia pancreática, está aí o ultrassom endoscópico e a colangioscopia, né, a CPRE avançada. É um tema que muito me apraz, no momento é de muito interesse. Então, a gente está aqui, eu estou no interior da Bahia, sou aluno do seu aluno, do Dr. Silvão Brito. Nós estamos agora com a incumbência, né, de ter a primeira residência em endoscopia do interior do estado. Então, estamos iniciando agora em março a primeira turma de formação, tá? Na endoscopia básica terapêutica para endoscopia colono, dando algumas noções de CPRE e de ecoendoscopia também. E, além disso, o tema é tão oportuno para mim que eu acabo, né, saí ano passado para iniciar o meu treinamento em ecoendoscopia. Então, também saí da Bahia, fui a São Paulo, passei alguns meses lá treinando, e ainda estou em fase um pouco mais avançada de treinamento. Então, saber que tem tanta coisa sendo desenvolvida para facilitar o aprendizado, encurtar distâncias e para padronizar é extremamente importante. Tá? Eu queria fazer, na verdade, começar as perguntas, né? Abrir o chat e começar as perguntas sobre justamente esse treinamento. O senhor acha que essa forma híbrida de treinamento com holograma, com a inteligência artificial e os exames em si, vai encurtar a curva de aprendizado e vai melhorar os resultados do trainee? Sem dúvida. Como eu mostrei, já tem alguns trabalhos feitos na China, alguns trabalhos feitos no Japão, e mostra que aqueles estudantes, fellows, que são treinados com inteligência artificial, diminuem a curva de aprendizado e têm melhores resultados em pouco tempo. Além disso, eu acho que o trabalho que a gente publicou agora, né, na DDW desse ano, que é o estudo multicêntrico, que já estamos caminhando para um jornal global, que participaram gente da Europa, Júlio Iglesias Garcia, Ratislav Kunda, vários médicos expertos em endoscopia, Isaac Reichman nos Estados Unidos, Michel Kahale. Nós, como expertos, sendo avaliados pela inteligência artificial,
conseguimos ver que, na verdade, a inteligência artificial é superior em todos nós, só em estruturas anatômicas. Então, na verdade, para o treinamento, vai ser fundamental no futuro o treinamento por inteligência artificial, porque ela, como vocês viram, o que a gente está trabalhando hoje em dia, não só está em mostrar que órgão, que estrutura anatômica, ou se tem uma lesão ou não tem uma lesão, senão também estamos trabalhando para que o médico consiga fazer as imagens de boa qualidade para poder estandarizar, vamos falar assim, como você falou, Victor, estandarizar a maneira de obter as imagens e obter um diagnóstico realmente vai mudar completamente a forma de treinar. Carlos, nós aqui no Brasil, nós temos a sociedade brasileira, nós temos 52 centros de ensino e treinamento. E mesmo assim, ainda hoje, há uma dificuldade imensa no treinamento da ecoendoscopia, resumindo-se praticamente aos grandes estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, talvez, na ecoendoscopia. Com essa interconectividade global que você falou agora, qual a perspectiva de poder colaborar com esses centros de ensino e treinamento para que a gente possa ter mais acesso a essa tecnologia no nosso centro de ensino? Como é que a gente pode melhorar o aprendizado aqui no Brasil? Vamos dizer, difundir melhor o aprendizado aqui no Brasil, não só nos grandes centros, mas nos outros estados, por exemplo, do Nordeste, do Sul do país também, do Norte. Você acha que a interconectividade global vai facilitar isso para nós? E como é o investimento disso aí para um ensino desse tipo à distância? É uma pergunta muito avançada. Não saberia te falar hoje como vai ser. Eu acho que vai ter que ser, primeiro, demonstrado que realmente qual a visão, na verdade? Vamos pensar por aí. Qual a visão de tudo isso que vocês viram hoje, né? A visão realmente todo endoscopista, todo médico que sai de uma pós-graduação em endoscopia, vamos falar endoscopia como tal, né? Sabe passar um tubo, sabe fazer, vai ser, introduzir o tubo dentro do tubo digestivo de um paciente. Então, baseado nesse princípio, o resto é uma parte técnica e o resto é uma parte de aprendizado, não só de estruturas anatômicas, sino também de como ter essas imagens e, além disso, como interpretar essas imagens que você vai obter. Então, baseado nesse princípio, a inteligência artificial vai ajudar, sem dúvida, a você fazer uma endoscopia do zero, né? Eu tive uma conferência há 3, 4 anos atrás, na Alemanha, que eu estava falando sobre inteligência artificial na endoscopia, e todos eram médicos, e tinha alguns engenheiros que eu conhecia por aí da indústria que estavam ao redor daquela palestra. E parei minha palestra e perguntei para um deles, né, se ela podia me falar que estruturas anatômicas, o que ela estava vendo naquele vídeo de endoscopia. Obviamente, a mulher falou que ela não conseguia ver nada. Não entendia nada. Um segundo depois, eu mostrei o mesmo vídeo com inteligência artificial. E falei para ela me falar o que ela estava vendo. E ela começou a falar de todas as estruturas anatômicas. Então, o que eu acho que no futuro, isso aqui vai ser parte do aprendizado. Provavelmente, muitos médicos não vão precisar fazer um treinamento, porque o treinamento vai ser vamos falar assim, em inglês, um auto-self-training, avaliado por uma inteligência artificial que vai te dar um score diretamente, porque hoje é muito subjetivo, né? Eu gosto muito do Silon, ele veio, fez aqui o último exame de endoscopia antes de ele ir embora, e aí eu falei, porra, gosto muito de você, e tudo bem, passou, não sei o quê. E também eu podia ter
não visto alguma lesão, alguma situação, e acontece, é sugestivo. Então, o que nós estamos vendo hoje dos estudos, os estudos científicos, mostram que a inteligência artificial é superior a gente. Nós não somos... tudo bem, nós podemos ser expertos, ter uma boa interpretação da imagem, o que você quiser, mas a inteligência artificial aprende a sua expertise e a expertise de todos de uma maneira muito mais rápida. E o mais interessante é hoje, nós, por exemplo, aqui no Equador, desenvolvimos um sistema de treinamento de inteligência artificial que a própria inteligência artificial gera para ela seu próprio conhecimento. Ela está aprendendo dela mesma, o qual é fantástico e fascinante, né? Eu acho que vai vir em todas as tecnologias futuras. Então, respondendo à pergunta de Herbert, como vai acontecer isso? Todo aparelho que você compre no futuro vai ter já incorporado inteligência artificial. Então, se para educação e ensino, sem dúvida, vai ter algumas coisas como reconhecimento anatômico, ou lesões biliopancreáticas, ou lesões em gerais, porque realmente muitas companhias, por exemplo, o Olympus está trabalhando muito na digitalização da tecnologia e a inteligência artificial, e todas elas estão trabalhando nisso, né? Então, isso vai ser acessível para todos. Você acha que os softwares de inteligência artificial para ecoendoscopia, principalmente em avaliar grau de profundidade, ele está mais avançado do que a inteligência artificial, por exemplo, do cólon? Eu quero me referir a isso porque a inteligência artificial entre experts, com o grau de concordância entre expert e a inteligência artificial no colo não é tão diferente quanto é na ecoendoscopia, ou não? Ou entendi errado? A situação do cólon é que a inteligência artificial não conseguiu demonstrar que a gente diagnostica mais pólipos. Porque, na verdade, nós estamos avaliando lesões, né? Pequenos champignons que estão aí no colo e que, sim, tem uma tendência a ser superior, mas não é estatisticamente significativo. A diferença na endoscopia é que nós avaliamos estruturas em outra dimensão. O relacionamento espacial é totalmente diferente. Nós vemos estruturas preto e branco, e por isso que, na verdade, o aprendizado, o treinamento na endoscopia, por exemplo, na endoscopia é muito mais difícil. Vou falar da colangioscopia, por exemplo. Inteligência artificial em colangioscopia para determinar, avaliar neoplasia ou lesões benignas é também um pouco difícil, porque nas lesões biliares não é igual ao pólipo, que tem o mesmo padrão de criptas. Nós já sabemos quando é NICE1, NICE2, NICE3, né? Aquela magnificação hermosa e maravilhosa. A diferença é que na via biliar você tem um padrão inflamatório envolvendo o tumor, tem zonas de neovascularização, tem áreas que tem muita fibrose, que muda o diagnóstico também do paciente, o qual faz muito difícil ter um resultado positivo na biópsia. E realmente, para mim, o que eu falo sempre nas minhas palestras de colangiocarcinoma é que ele é um camaleão. Você não tem como ter uma estrutura e falar assim, esse aqui é Carlos. Então, ensinar a computadora a poder entender isso é muito mais complexo, é muito mais complicado. Não é tão fácil como no colo, né? E eu acho que, mesmo que no colo ainda não consegue demonstrar ser superior, é superior, sim, àqueles médicos que têm menos experiência. Quando você compara com expertos, não é superior, mas quando você compara com não expertos, é superior no diagnóstico de pólipos. E possivelmente no futuro, na verdade, vai servir para trabalhar com técnicos, né? E não o médico estar contando pólipos. Nós vamos estar treinados para fazer outro tipo de situações, na verdade, né? Então, é parte do futuro, né? São os primeiros passos no desenvolvimento de inteligência artificial,
E hoje em dia já estamos vendo inteligência artificial até nos laudos, nos prontuários eletrônicos, para diagnóstico de barra, de metaplasia intestinal. Então, a minha apreciação da inteligência artificial é que vem ajudar o médico para realmente, por exemplo, fazer uma colonoscopia e que a inteligência artificial já faça no teu laudo toda a escala de Boston que você tem que preencher, quantos pólipos foram diagnosticados, quantos foram hiperplásticos, quantos foram aqui, quantos foram lá e quantos foram removidos. E o tempo de que você demorou naquele procedimento, né? Então, na verdade, vai ajudar em você ter um laudo muito mais claro, padronizar a forma que a gente fala, né? O Victor, né? E que eu acho que aí a gente vai ter essa importância, né? E aqueles médicos também que têm menos experiência, que definitivamente vai botar um melhor nível para todos, né? Meira, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns para o Dr. Carlos Robles pela excelente aula aí, Dr. Carlos. E eu acho que realmente é o futuro, mas infelizmente o que o Dr. Ebed falou é uma realidade aqui no Brasil. São poucos centros que conseguem hoje em dia formar residentes em ecoendoscopia, porque infelizmente os equipamentos são muito caros e o treinamento ele acaba danificando esses equipamentos. Então não é toda a estrutura, ou seja, todo hospital que consegue manter equipamento para poder ensinar os residentes. Hoje em dia, mesmo em São Paulo, a gente tem dificuldade de manter os equipamentos. A gente espera que essa tecnologia esteja disponível para um maior número de centros para poder ajudar os residentes e os médicos nessa formação. Eu queria achar interessante o seguinte: eu percebo que a tecnologia avançou muito na endoscopia, na ecoendoscopia, na colangioscopia. Vários softwares, várias empresas diferentes estão estudando, estão querendo ser pioneira. Mas uma pergunta que eu te faço: está tendo inteligência artificial na biópsia? Está tendo ajuda no patologista? Porque esse patologista precisa de ajuda também, porque às vezes a gente tem um déficit muito grande no resultado final, porque o patologista também não tem esse treinamento, essa experiência. Está tendo uma ajuda da inteligência artificial para auxiliar o patologista? Tem. Hoje nós estamos avaliando uma tecnologia americana que se chama Novascan. Ela é uma tecnologia que mede a bioimpedância do tecido, da biópsia que você toma. Então, assim, quando ela faz uma curva de 10 por cima 9 da bioimpedância, significa que é um padrão câncer, né? Então, nós estamos fazendo um estudo com os Estados Unidos e Equador, avaliando tumores pancreáticos, tumores da via biliar, tumores de esôfago, tumores de estômago, e realmente isso vai mudar muito. Primeiro, já não ter o patologista na sala, e segundo, essa atitude diagnóstica. Hoje em dia, essa atitude diagnóstica do Novascan está em torno de 97%. E nós estamos na fase só avaliando o cut-off da bioimpedância do tecido, hoje. Então, a partir de aí, vai mudar completamente a situação. E, obviamente, que estão desenvolvendo já muitas tecnologias com inteligência artificial para ler as placas do patologista. Então, isso está, na verdade, desenvolvendo em todas as áreas da medicina, não só radiologia, histopatologia, endoscopia, muitas áreas, na verdade, que praticamente ela veio para ficar, né? Ela não veio para ir embora, porque está demonstrando que nós, como humanos, temos erros, né? E é normal, né? Não somos perfeitos, né? Com esses avanços, essas inovações, a participação médica vai ficando menor ou você acha que ela evolui junto com a tecnologia? Eu acho que a concorrência é boa, Heber.
Isso faz você, obviamente, desenvolver mais. E eu acho que vem fazer uma ajuda, né? Ele não vem a competir com a gente, ele vem a ser uma ajuda definitivamente, né? Isso, se você, vamos falar assim, nós estamos fazendo aqui um protocolo chamado Ártico, que é o protocolo para determinar se a inteligência artificial melhora a toma da biópsia no colangiocarcinoma. Por exemplo, o fato daqueles casos que estão usando inteligência artificial ir mostrando para o médico, isso é câncer, isso é câncer, isso é câncer, é igual você está treinando todo dia que isso é câncer. Então, quando você sair, vamos falar assim, o que na verdade nós vamos fazer depois, que eles não sabem aqui no meu centro que eu vou fazer isso, né? Que aqueles caras que fizeram com inteligência artificial, vou trocar, né? Para depois fazer sem inteligência artificial e ver se eles conseguem melhorar essa atitude diagnóstica na toma da biópsia. Então, na verdade, é como que você estivesse treinando todo dia, porque ela está te falando, aqui tem alguma coisa, aqui tem um câncer, aqui tem uma metaplasia, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Então, é um treinamento constante e vai melhorar os parâmetros de qualidade. Por exemplo, nós estamos incorporando essa tecnologia das estruturas anatômicas nos laudos eletrônicos, nos laudos eletrônicos do software que nós temos aqui. Então, o que acontece? Eu não posso estar em todas as salas do meu centro que estão fazendo endoscopia ao mesmo tempo, mas a inteligência artificial está por detrás avaliando se o médico fez todas as áreas. Ele viu o ducto pancreático, se ele conseguiu ver como chama o processo funcional do pâncreas, se ele fez todas as estações que ele tinha que fazer uma endoscopia e, além disso, diagnosticou as lesões. Então, isso vai me ajudar e vai ajudar a muitos centros a ter uma avaliação daquele médico, se ele conseguiu fazer todos os parâmetros de qualidade, e por acaso, se ele esqueceu, ela vai recordar o médico que ele conseguiu ver e que talvez ele esqueceu. Então, é uma ajuda que, sem dúvida, vai melhorar muito a qualidade dos procedimentos que a gente faz. Silon queria falar, eu acho. Patrão, parabéns. Patrão, mais uma vez você brilhando, tá? Desculpe aí que tá, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, seguindo seus conselhos. Muito bem. Veja só, você sempre desafia a cada um de nós, não só fazendo muito bem aquilo que já é o nosso café com leite, mas você nos leva a projetar aquilo que é possível da gente ter uma melhorar, um crescimento, e um crescimento que não vinha depender diretamente de uma outra pessoa, que a gente venha assumir o nosso papel de protagonista na nossa vida. Essa é a sua marca. A minha pergunta é bem simples. A curto prazo, o que é que você nos vê de real e o que é que podemos fazer nós, como endoscopistas, no nosso dia a dia, para aprender mais sobre inteligência artificial? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem tem interesse hoje em inteligência artificial, qual é o caminho que você direciona para nós, tá? Para nos dedicar a esse tema e voltado mais para a endoscopia, tá? Essas duas perguntas. Pergunta difícil, Silon, como sempre, profundas, né? Primeiro, eu acho que a curto prazo nós já estamos adaptando, né? Adoptando, na verdade, a inteligência artificial. Talvez não uma realidade ainda nos países como o Brasil, como Latinoamérica em geral, mas igual que aconteceu com a magnificação óptica, igual como aconteceu com a endoscopia eletrônica e tudo isso, parecia muito longe, mas hoje em dia acho que não tem nenhum centro no Brasil que não tenha, né? A maioria tem, 90%, vamos falar, 95% tem. Então, isso vai ser incorporado em todos os centros, todos os centros, todas as novas tecnologias, novos aparelhos vão vir com essa incorporação. Realmente, vamos ter que trabalhar em conjunto com a inteligência artificial, porque realmente não é que ela venha tirar o nosso trabalho, ainda não, vai demorar, eu acho, um pouco, mas
o que ela vai puxar, vai levar o médico é realmente a praticamente trabalhar na área terapêutica, né? Significa nós vamos ficar menos para a parte diagnóstica, mais para a parte terapêutica e ainda guiados por inteligência artificial e software. Então, fazendo que os procedimentos terapêuticos que você vai fazer hoje, agora, imagina você ter uma inteligência artificial que está te guiando e para que sua guia não vai no pâncreas e melhora a qualidade do procedimento CPR que você está fazendo. Então, isso vai mudar completamente no futuro. O fato também de poder introduzir robótica, a endoscopia flexível, é uma das coisas que vai acontecer. Então, tudo vai crescendo em paralelo para se unir no final e, na verdade, levar a gente a poder fazer coisas muito mais avançadas, tipo assim, uma cirurgia no Brasil operando para, sei lá, China. Então, é coisa que nós não podemos ficar cegos do que vai acontecer e obviamente, pois, diminuir o risco de complicações dos pacientes. E é o que nós buscamos como médicos, né? Chegar a esse nível de excelência, né? Conseguir resolver os problemas do paciente e tomar as melhores decisões. E eu acho que sempre vamos estar do lado da inteligência artificial. O computador não se liga sozinho, então ele não pode trabalhar sozinho, ele trabalha com a gente. Perfeito. E, Robles, e quem quiser tiver interesse nesse tema, o que é que você sugere? Bom, por enquanto, eu acho que acompanhar todos os desenvolvimentos que estão acontecendo na inteligência artificial, eu acho que é uma das coisas que tem que ser incorporada na educação da endoscopia hoje, já começar, porque se você começa a botar nos livros depois daqui a 5 anos, já é muito tarde. Então, tem que ser incorporado parte da educação. Nós não temos claro qual vai ser o futuro, não, desde o ponto de vista legal. Eu acho que não vai acontecer maior coisa, porque, na verdade, o laudo que assina sempre vai ser o médico, e nós vamos ter que validar essa situação de inteligência artificial. Simplesmente o que acontece, né? Como aconteceu naquele estudo nosso feito com inteligência artificial, onde todos os expertos fomos menos que a inteligência artificial, ela foi superior. Então, assim, eu não vi aquele, sei lá, aquela ácido, eu não vi aquele ramo da esplênica, eu não vi aquela situação nessa janela que eu estava fazendo na endoscopia, e que a inteligência artificial reconheceu, e eu não vou brigar com a inteligência artificial por isso, mas bem, obrigado, né? Vários olhos olham melhor que a gente, né? Ok, muito obrigado, patrão. Gostaria de agradecer muito, doutor Carlos, que fica de mensagem que o mundo não para, o tempo voa e a gente vai ter sempre que se ajustar às novidades que estão cada vez mais próximas, nunca mais distantes. É só se reinventar. Ninguém precisa ter medo da tecnologia. Ela está aqui para ajudar cada vez mais. E a gente vai, graças ao Senhor, nos guiando, né? Nos mostrando. Sempre vai ter bons mestres para nos fazer desenvolver junto com ela. Obrigada a todos, obrigado, Vitor, pela moderação, obrigado, Herbert, também, não só pela moderação, como pelo convite, e obrigada a todos que estão nos assistindo. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau. Obrigado. Tchau, Aparecida. Obrigado a todos. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quem está aqui também é a Paula, hein? Beijo, Paulinho. Parabéns, boa noite, viu? Boa noite. Ô, Vitor, Opa, professor. o outro Rossi está aí também, você deixou ele castigo, foi? Deixei ele silenciado aqui. Ele estava doido para falar e você não deu a palavra a ele. Ó. Rossi está aqui do meu lado. Rossi tá aqui do meu lado. Tony Vem cá, Dupa, Rossi. começa A ele. Ah,
Fala, Rosa. Parabéns, Carla. Parabéns, gente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.